2022, portanto estamos falando de 4 meses e meio aproximadamente atrás, tiveram início as obras de terceira pista entre Lajeado e Estrela. É o segundo maior investimento da CCR, nesse contrato aí de 30 anos, tem toda a duplicação e outros trechos também, mas entre Lajeado e Estrela, onde já há pistas duplicadas, nós teremos agora uma terceira faixa, tanto para ir interior capital quanto para vir capital interior. Isso implica também alargamentos de viadutos, de pontes, até mesmo a construção de passarelas para que os pedestres tenham mais segurança ao atravessar a rodovia. E a gente vai trazer agora um panorama, porque constantemente falamos aqui de detonações de rochas, de trânsito bloqueado por alguns minutos, por algum período, né? Não chega a ser 1 hora, até há uma previsão de que chegue a isso, mas normalmente a CCR termina antes esse trabalho. Nosso convidado é o Fábio Hirsch, com quem já conversamos algumas vezes, ele que é coordenador de engenharia da CCR Via Sul, para falar de como estão as obras no cronograma, naquilo que já foi feito, aquilo que ainda está previsto para acontecer aqui entre Lajeado e Estrela. Total são 10 quilômetros, né, se contarmos no sentido interior capital e também capital interior, são 5,1 quilômetros para cada lado. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. É um prazer imenso falar com vocês aí, agora em vídeo também, muito bacana. É um momento muito importante aí para os ouvintes aí do programa Redação no Ar, poderem ter mais informações do andamento da obra. São obras importantes aí para o Vale do Taquari. A Via Sul, como o Ricardo acabou de falar, ela tem muitos investimentos concentrados na BR-386, é a nossa rodovia da produção, né? A estrada da produção, é o caminho que o contrato de concessão preconizou remodelar. Então, o contrato de concessão, o nosso programa de exploração, ele prevê toda a duplicação da 386, são 225 quilômetros de duplicação que nós vamos executar na 386, e começando aí pelo Vale do Taquari, a gente teve aí no início, na metade de 2021, o início da duplicação da 386 entre Lajeado e Marques, uma obra muito importante, uma obra de duplicação necessária para a segurança, para o conforto do usuário e muito importante para o desenvolvimento das comunidades locais, para tudo que tem de desenvolvimento poder acontecer aí na região do Vale do Taquari. A duplicação só vem a melhorar ainda mais e a puxar mais investimentos aí para a região do Vale. E uma outra obra também tão importante é essa que o Ricardo também acabou de falar, que é a construção da terceira faixa. É uma obra já de melhoria, de ampliação de capacidade, né? A rodovia, ela tem já a duplicação completa, já 2 faixas por sentido, com canteiro central, entre Lajeado e Estrela. E agora o contrato de concessão também trouxe a implantação de uma faixa adicional, ou seja, esse trecho urbano ele já estava carecendo da melhoria da fluidez no trânsito, também da necessidade iminente de ter mais segurança no trecho urbano, onde essa terceira faixa vai trazer, além do aumento da capacidade, que assim, o que a gente colhe disso é a diminuição do tempo de passagem por esse trecho, né? Também vai trazer a implantação de defensas metálicas ou de barreira de concreto no canteiro central, possibilitando a divisão física das 2 pistas, né? Com implantação de 2 passarelas nesse trecho também urbano, uma em frente à Fruc e uma em frente ao shopping, que já estão com as 2 estruturas praticamente prontas, né? Então é um contrato muito carregado, bem amplo e que tem melhorias muito importantes. E uma outra informação importante também para trazer nesse início da conversa aqui, é que o maior investimento em rodovias que o Grupo CCR está fazendo hoje no Brasil inteiro são 11 contratos de concessão de rodovia que a CCR tem. O maior investimento que a CCR Rodovias está fazendo é aqui no Rio Grande do Sul, nesse ano de 2022. São aí praticamente 520 milhões de reais que a CCR está implantando em terceira faixa da rodovia entre Lajeado e Estrela, na duplicação de Lajeado a Marques,
na recuperação do pavimento de todo o trecho concedido, de Torres até Osório, na BR-101, na Freeway, de Osório a Porto Alegre, na 448, que é o anel rodoviário aqui da região metropolitana, e também na 386, aí, que são 260 quilômetros de tensão, a nossa rodovia vai até Carazinho. É o maior investimento que a gente tem no grupo em rodovias aqui no estado do Rio Grande do Sul, para ver como o Vale do Taquari tem recebido investimentos importantes aí com as nossas obras. Fábio, falando dessa terceira faixa entre Lajeado e Estrela, a gente está vendo aí nos últimos dias muita movimentação, o pessoal da CCR Via Sul trabalhando dia e noite, às vezes de madrugada, as pessoas comentam que há essa movimentação e tem a previsão de 50% de conclusão da obra até fevereiro agora de 2023. Vai ser possível cumprir esse prazo? Como é que está o andamento dessa etapa? Boa pergunta, Gabriela, e também para repassar os ouvintes aí, a terceira faixa é uma obra de 10,2 quilômetros de construção de faixa adicional. O trecho da faixa adicional dessa terceira faixa é do quilômetro 346 até o quilômetro 351 mais 200. Ele vem do entroncamento com a RS 130 até o trevo principal de Estrela no quilômetro 351, que liga com a Rota do Sol. A nossa previsão, sim, é entregar 50% dessa extensão pronta agora em fevereiro de 2023. Iniciamos a obra lá pelo entroncamento da RS 130, já passamos pela frente do shopping de Lajeado, é um empreendimento muito importante, lindeiro a rodovia, que tem muito tráfego, muita entrada e saída de veículos. Passamos aí pela região do Alberto Pasqualini, da avenida, né, senador Alberto Pasqualini. Também passamos em frente à FRUC, onde a gente já está fazendo os alargamentos necessários, e essa obra vem aí até praticamente o viaduto de acesso a Bento Rosa, que chama Ponte Seca aí de Lajeado. Então, esse primeiro trecho até fevereiro do ano que vem, ele vai ficar pronto da RS 130 até o entroncamento com a rua Bento Rosa, que é no viaduto da Bento Rosa. E aí, só importante, Fábio, isso vai ser transitável, vai ser liberado, ou precisa depender de uma inauguração, de um ato formal, ou como vai ser uma terceira pista ao lado das duas que já estão ali, naturalmente vai ser utilizado antes mesmo de algum ato? Ricardo, bem importante a pergunta, porque todo mundo fica com essa expectativa da liberação imediata da obra, né? O que a gente está avaliando é que a gente precisa, depois de finalizada a obra, ter o aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também o alinhamento junto com a Polícia Rodoviária Federal, tá? Quanto à necessidade de avaliação técnica e também de segurança do trecho. E há a expectativa de fazer a liberação completa do trecho lá em fevereiro de 2024, tá? Por que dessa expectativa? Nós vamos ter, vamos imaginar o usuário vindo em direção a Porto Alegre para o interior. Estaremos em obras ainda do trevo de Estrela até o Rio Taquari, o Bento Rosa. Então, a gente vai estar com estreitamento de pista, vai estar trabalhando nessa região. Depois, nós entraríamos numa região onde já estaria com a terceira faixa pronta, que é entre a Bento Rosa e a 130, mas também estaremos em obra logo depois da 130, porque a duplicação da 386, ela tem prazo estimado de conclusão no início de julho de 2023. Então, como todo esse trecho do Vale, ele está um canteiro de obras, literalmente, a gente tem muita obra sendo executada, não compensa e também traz grave risco à segurança do usuário e até de entendimento ao trafegar na via, se eu acabar levando o usuário num tão curto espaço de extensão de pista, fazer movimento abrupto ou entender que a pista está pronta já em um determinado local. Então, a gente imagina liberar a obra da faixa adicional lá em fevereiro de 2024, que é quando a gente completa o segundo ano da obra da terceira faixa entre Lajeado e Estrela. E a duplicação da 386, a expectativa é nós fazer a liberação completa no início de julho de 2023. Então, a gente leva mais segurança, leva mais conforto e leva uma informação mais reta para o usuário da rodovia. Essa questão da terceira faixa, Fábio, se for preciso, no andamento das obras, pode ser utilizada de alguma forma, fazendo remanejo do trânsito, ou nem com essa possibilidade? Pode sim, dependendo da nossa análise técnica, pode ser sim avaliada, até por questão de obra que vai ter em andamento ainda. Por exemplo,
as duas passarelas em implantação, em frente ao shopping e em frente à Fruc, o prazo contratual delas é para fevereiro de 2024, essas duas passarelas. O que ocorre é que, como nós estamos literalmente fazendo a obra de implantação da terceira faixa, nesse primeiro trecho, porque a gente definiu estrategicamente, em conjunto com a NTT e com a Polícia Rodoviária Federal, iniciar o nosso cronograma de obra da 130 em direção à Estrela, nós já procedemos com a implantação dessas duas passarelas, mesmo que teríamos o compromisso contratual de entregar em fevereiro de 2024. Mas mesmo assim, qualquer obra adicional que há necessidade de fazer, sim, a faixa vai estar apta para uso, porque ela vai estar pronta. Nós temos compromisso contratual como concessionária de entregar os 50% concluso, e a agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela está presente no trecho, é uma entidade, é um órgão de fiscalização muito relevante, muito importante, está presente em todas as nossas análises, ela é parceira nossa de trecho e também nos apoia e auxilia na tomada de decisão nesse quesito. Então, quando a obra estiver pronta, em fevereiro de 23, a metade da extensão dela, a agência certamente fará uma vistoria, uma inspeção, elaborará relatório e dará por concluso essa parte do trecho. Então, em se fazendo necessária a utilização, vai ser possível sim. Mas, e não se fazendo, vai ser colocado o quê? Um limitador aí para que as pessoas não vão para essa terceira faixa? Porque ela vai ser, naturalmente vai estar ao lado, não vai ter uma divisória, né, entre as duas faixas existentes e essa terceira, né? Sim, a concessionária está avaliando manter a pintura horizontal como ela está hoje, mantendo duas faixas de tráfego e ao longo da extensão, possivelmente fazendo a canalização por meio de sinalização, não permitindo que essa uma faixa nova seja utilizada. Muito em função do risco, tá, Ricardo? A gente tem um risco muito relevante, que é o usuário querendo, em 2, 3 quilômetros de via, ultrapassar um outro usuário pela faixa da direita ou pela faixa da esquerda, e logo ali na frente, na RS 130, nós continuaremos com obra no local. Então, vamos avaliar esse andamento da obra. Em julho, início de julho de 2023, a gente tem a previsão de entregar por completo a obra da duplicação da 386. Então, nós vamos ter uma duplicação concluída da RS 130 até Marques de Souza. Aí um outro alinhamento que a concessionária pode ter com a agência reguladora e com a PRF para verificar da possibilidade de liberar o primeiro trecho da faixa adicional. Mas em fevereiro agora, a nossa avaliação preliminar é que não seja liberada. O que é certo é que não teremos mais as obras, né? Que volta e meia dão um pouco de problema, mas nada grave, porque não chega a congestionar completamente, né? Sempre se libera uma faixa e quando se congestiona ali por conta das detonações é coisa curta. Qual o trajeto mesmo Lajeado a Marques? São quantos quilômetros de duplicação mesmo? 20? 20,3 quilômetros, é uma obra muito relevante, são 300 milhões de reais que a concessionária está investindo nesses 20 quilômetros. Nós temos 4 passarelas de pedestres, além da duplicação dos 20,3. Temos 4 trevos sendo implantados agora, nesse instante, em Lajeado. Temos no quilômetro 339, lá a ligação com o Arnoldo Scherer. Temos junto à Polícia Rodoviária Federal também uma nova interseção. Temos um outro viaduto já implantado em frente à Balas Florestal e também já estamos trabalhando na nova interseção que vai dar acesso ao bairro Montanha, no quilômetro 345. Então, temos 4 interseções e, além dessas obras das interseções, o trecho da duplicação no segmento de Lajeado, que vai da ponte do Rio Forquetinha até a RS 130, contempla vias marginais laterais à rodovia. Então, a gente vai ter aí vias laterais que o usuário local, morador local, usuário local vai poder fazer uso de uma via marginal, não precisando ingressar na rodovia expressa, que é de alto tráfego para o usuário de longa distância e que o usuário que está se deslocando além do perímetro urbano de Lajeado, que é ir para Soledade, Carazinho ou para Passo Fundo, para qualquer região do estado, vai cruzar na rodovia expressa com muito mais fluidez e segurança em função da existência da via marginal aí em Lajeado. Fábio, se tem um número de quantas pessoas estão envolvidas trabalhando neste momento, tanto na duplicação como na terceira faixa aqui entre Lajeado e Estrela, e também como é que está sendo a rotina de trabalho? Estão trabalhando em 3 turnos? Como é que é feita essa divisão?
Na duplicação da 386, que é lajeado a Marques, nós temos praticamente aí 600 colaboradores atuando diretamente na obra, em todas as fases da obra, no alargamento de pontes, viadutos, implantação dos viadutos novos, drenagem, pavimentação, terraplanagem, sinalização de obra, bandeirinha, tudo que a gente tem aí, tem praticamente 600 trabalhadores na obra, e na obra da terceira faixa, mais 300 colaboradores diretamente trabalhando na obra, tá? São duas obras muito relevantes, elas somam 400 milhões de reais, temos 300 milhões na duplicação, 100 milhões na terceira faixa, nesses anos de implantação. Na duplicação, a gente está trabalhando num turno único, onde trabalha sábado e domingo praticamente continuamente. Na faixa adicional, que é na terceira faixa, a gente tem feito vários trabalhos em período noturno, muito em função do tráfego urbano presente entre Lajeado e Estrela, e todos os deslocamentos que envolvem o Vale do Taquari e a 386, praticamente eles precisam passar pela ponte do Rio Taquari. Então, todo o deslocamento da 386 e do Vale acaba usando a 386 para os seus deslocamentos, o que leva à necessidade de, em alguns momentos, fazer obra em período noturno, como é o caso do lançamento das vigas das passarelas, como é o caso do viaduto da Bento Rosa na semana passada, onde a gente fez 3 lançamentos noturnos, a gente tinha 15 vigas de concreto para fazer lançamento, a gente fez aí 5 vigas no primeiro dia, 6 no outro dia, 8 no segundo dia e 2 no último, porque não deu para completar na segunda noite, então foram 3 noites de trabalho. E tem trabalhado sim também com detonação. Esse trecho urbano, a detonação de rocha foi necessária porque bem em frente à Fruc e à Ford, ali nós temos um afloramento de rocha que acabou impossibilitando a nossa implantação da drenagem. Isso já estava previsto em projeto, e aí a gente teve que fazer todo um trabalho diferenciado de detonação de rocha em trecho urbano. Ou seja, tem um afastamento aí de 50 metros de perímetro, existe toda uma técnica de abafamento, onde, quando perfurado o furo, colocado o explosivo, tem que colocar um colchão de borracha que a gente coloca em cima para abafar a questão da detonação. Já estamos praticamente concluídos essa detonação da faixa adicional, mas na duplicação a gente teve muita experiência, teve muito envolvimento, e até agradeço aqui toda a imprensa, vocês principalmente na atuação, no dia a dia, informar o ouvinte, informar o usuário da necessidade de paralisação da rodovia em detonação, onde lá na duplicação a gente já fez praticamente mais de 100 detonações, acho que a gente está chegando praticamente em 130 detonações de rocha, com um volume de material muito considerável, foram praticamente 400 mil toneladas de rocha implodida na duplicação da 386 até agora, isso transformando em viagem de caminhão da 24 mil viagens de material rochoso que foram retiradas da faixa de domínio para possibilitar a construção da duplicação da 386. Estamos conversando com o Fábio Hirsch, coordenador de engenharia da CCR Via Sul, a empresa responsável aí pela concessão da BR-386 aqui no nosso Vale do Taquari. A gente passando pela 386 se percebe que há escavações nas laterais, né, na pista à direita, do lado da pista à direita, mas também há escavação na parte central. E aí muitos perguntam, a terceira pista vai ser em direção ao centro ou vai ser em direção às laterais? E pelo que está constando no projeto, no meio vai ter um muro, uma divisória, né, Fábio? E do lado, sempre o lado direito, do sentido que a pessoa trafega, é que vai ser a terceira faixa. É isso? Ricardo, boa pergunta, ouvintes, boa pergunta aí. Ela é um misto, tá, Ricardo? Onde possibilita a implantação das 2 faixas para o canteiro central, porque eu tenho uma por sentido. Então, eu tenho um alargamento na pista sentido capital interior e outro alargamento no interior capital. Onde a pista possibilita que as 2 faixas fiquem no canteiro central e que possibilitem a adequação de geometria do projeto, ou seja, além da barreira divisora de pista, tem uma largura que é da faixa de segurança, que é o acostamento interno, e ainda a largura da faixa interna, que é a faixa 1, que a gente chama, aí se utiliza só do canteiro central, somente do canteiro central. Em locais que não há essa possibilidade, a concessionária tem feito o alargamento para o bordo externo e aí até mesmo com implantação de defensas metálicas do canteiro central. Então há um misto de
de obra nesse local, por isso que o usuário, o ouvinte, tem visto aí no local escavação no canteiro central e escavação para o bore externo. Na semana passada, inclusive, a gente trabalhou numa extensão praticamente de 1 quilômetro aí de via, no período noturno, para não causar muita lentidão, para não causar transtorno para o usuário durante o dia. A empreiteira executora da obra, que é a Eurovias, ela, em conjunto com a engenharia, definiram colocar 3 escavadeiras e 20 caminhões em 1 quilômetro de extensão para fazer toda a escavação do canteiro central em praticamente uma noite. Então, a gente está colocando equipamento e mão de obra em horários diferenciados, sempre avaliando a melhor fluidez e segurança para o usuário. Ou seja, quando a gente trabalha numa escavação em canteiro central, com um maquinário pesado, carregando o caminhão basculante, e esse caminhão precisa entrar e sair de dentro da obra, e aliado a isso eu tenho todo o tráfego da região da 386 trafegando ao lado dessa obra, eu causo uma insegurança muito grande. Então esse período, esse trecho onde a gente teve que fazer escavação muito concentrada no canteiro central, a gente utilizou também o período noturno para levar melhores condições de segurança e conforto para o usuário aí da 386 e de todo o Vale. Fábio, outra coisa que chamou atenção agora nesse período de obra são lombadas eletrônicas que foram colocadas, que é importante a gente falar que elas não multam, né, não dão a notificação por excesso de velocidade, mas que fazem parte por conta da segurança até de quem trabalha na rodovia. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas que se demonstram contra, porque alguns freiam bruscamente, quando vê a lombada acha que vai estar excedendo a velocidade, aí causa alguns transtornos. Por que se faz necessária essas lombadas e qual a avaliação que vocês fazem também após a implantação delas? Ótima pergunta, Gabriela. Toda a sinalização de obra, ela segue o manual de sinalização de obras do DENIT, tá? É um manual de sinalização de obra preconizado de utilização dos mais variados tipos de obra. Obra no canteiro central, obra no bordo externo, obra de desvio de tráfego de uma pista para uma marginal. Todo o manual ele contempla os mais variados tipos de canalizações e de sinalizações necessárias para as obras. Aliado a isso, a gente avalia junto com a Polícia Rodoviária Federal, e nesse caso, o inspetor-chefe da 4ª Delegacia, aí, o Dr. Paulo Reni, muito atuante, muito presente, tem nos dado dica, tem nos apoiado e tem nos solicitado muita presença na pista de sinalização. A gente aliou já lá na duplicação da 386, lá em Marques de Souza, a gente já tem esses elementos implantados, que são medidores de velocidade, que tendem a levar ao usuário mais atenção, chamá-lo à atenção. Então, não é obrigatoriedade, é um elemento extra. A concessionária, aliado com a Polícia Rodoviária Federal, definiu pela sua implantação, muito em função de chamar a atenção do usuário. É um elemento diferente, é um elemento que traz muita vantagem em sinalização de obra e ele alerta o usuário. Ele está ali no sentido de chamar atenção mesmo. Muitas vezes, o usuário do dia a dia, o usuário que está ali, que trafega todo dia no local, acaba tendo mais conhecimento da obra, ele conhece o trecho, conhece a obra, e isso é o que nos preocupa bastante. A pessoa que conhece, o usuário que conhece, o que trafega rotineiramente, esse é o usuário que muitas das vezes acaba pecando no seu transporte, no seu trajeto ao longo do trecho de obra. Por quê? Porque acaba pegando mais segurança, ele acaba criando mais confiança no seu trajeto. E o que a gente quer fazer é alertar o usuário de maneiras diferentes e de maneiras que estão previstas em legislação, como é o caso desse medidor de velocidade, sempre com um intuito único: levar mais segurança para todo usuário local, para todo usuário da 386. A gente tem visto que sinalização de obra é um elemento muito importante. A CCR tem feito muitos treinamentos com empresas internacionais. No caso da Dupont, por exemplo, é uma empresa que está dando consultoria para nós aqui há mais de um ano já, para todo o grupo CCR. A gente faz vistorias contínuas no nosso trecho de obra, tem reforçado a sinalização de obra, mas ocorre que o usuário, muitas vezes, ele acaba criando confiança, e o que a gente quer fazer é tirar o usuário da zona de conforto, quer colocar um elemento diferente, quer chamar atenção, quer que ele tenha a plena certeza de que a obra
como evolui muito rápido, está evoluindo muito rápido desde que a obra começou, e ela muda rotineiramente, o usuário precisa ter muita atenção. É como um novo dia. Um novo dia, a obra pode estar diferente. Se a obra está diferente, nós precisamos fazer com que o usuário tenha mais atenção ao entrar no nosso trecho em obra. Sim. Fábio, para a gente finalizar aqui de forma bem objetiva, se possível, a pergunta aqui do ouvinte, inclusive ele tem no seu perfil aqui, o Weber, uma foto com uma bicicleta, então eu acredito que seja um ciclista desses de grupo que usa bastante, né? Terá acostamento no trajeto na área urbana de Lajeado? Eu sei que até há uma movimentação de algumas lideranças querendo a inclusão de uma ciclovia nesse percurso, né? Há alguma coisa prevista nesse sentido? Sim, tem acostamento em toda a extensão, tem um passeio de ciclista, um passeio de pedestres também previsto na ponte do Taquari. O secretário de Planejamento aí de Lajeado já tem conversado conosco sobre esse projeto da ciclovia. É um projeto de interesse aí do Vale do Taquari, é um projeto de interesse da Prefeitura de Lajeado, que será analisado pela concessionária e aí dado andamento pelo interessado. Tá? Há chance, então. O que eu quero enfatizar também aqui, acredito que indo para o final, Ricardo, Só tem mais perguntas também em relação à passarela, né? Que também chegou aqui. Que o Darley Christ, ele perguntou por que a nova passarela foi instalada na FRUC, não na altura do mercado Rede Super. E para nós também chega essa pergunta várias vezes, né? E outro que pergunta aqui como vão atravessar os pedestres do bairro Bom Pastor em frente a Brás Diesel. O Paulo que faz essa pergunta também. Maravilha, vamos por partes. Assim, passarela da FRUC. Qualquer estudo de passarela, ela envolve contagem de pedestres, tá? Nesse local aí de implantação, onde se encontra a passarela da FRUC, era bem o local onde tínhamos 2 abrigos e 2 paradas de ônibus. E o estudo técnico que definiu a posição da passarela identificou que nesse local realmente era onde tinha maior passagens de pedestres. Então, tecnicamente, existe um estudo que define o local de implantação da passarela por meio da contagem de pedestres. Isso foi definido e por isso que a passarela é onde ela está, juntamente com os 2 abrigos de ônibus e baias de paradas do coletivo. Ok. Tá? E da Brás Diesel? Em frente à Brás Diesel, há uma passarela para ser implantada, o usuário pode ficar tranquilo, tem uma passarela na duplicação da 386, que ainda vai ser implantada ali, ela não teve a obra iniciada ainda. Muito bem. Tá? Fábio, muito obrigado por atender. A gente está com o tempo esgotado já, mas sempre são muitas as dúvidas, né, esclarecimentos e mais uma vez agradecer a tua participação, a atenção da CCR, do Ângelo e da assessoria de comunicação e parabenizar pelo trabalho que estão realizando. Tá bom, obrigado Ricardo, obrigado Gabriela, obrigado ouvintes. Só enfatizar para o usuário ele lembrá-lo de quando ele pegar a estrada agora no final do ano, lembrar de buscar informação sobre horários de obra que a gente vai ter na 386 e restrição também que a gente vai estar informando de pista totalmente liberada ou em obras, tá bom? Tá certo. Coordenador de Engenharia da CCR Via Sul, Fábio Hirsch, conversando conosco sobre as obras que estão em andamento na região, na BR-386. A gente vai para um rápido intervalo comercial e logo estamos de volta com mais redação.